Bom dia, segundo ano. Olha, nós vamos então agora passar para o realismo, né? A nossa próxima escola literária. Realismo. O que é o realismo? Qual é a essência do realismo? A essência do realismo é oposição ao romantismo. Se eu falo então que ele é oposição ao romantismo, então eu tenho que me lembrar o que é o romantismo, não é? Então vamos ver aqui. Romantismo é aquela primeira geração que descobriu o Brasil na literatura, né? Que passou a amar o Brasil, as cores do Brasil, a cor local, né? A cor local que aparecia em praticamente toda a arte daquela época, que é a natureza, são os mares, as matas, né? O sol escaldante, toda essa beleza fotográfica do Brasil, a cor local. Não tínhamos um herói nacional como nas literaturas lá de fora, e a gente sempre imitou, né, as coisas lá de fora. Então nós criamos aqui o nosso herói. Quem que a gente pegou? O índio. Transformamos o índio no nosso herói. O índio agora é valente, ele é guerreiro, ele conquista, não é? Então esse se transformou no nosso herói, a modelo dos heróis lá de fora, os grandes guerreiros, os que venciam as grandes cruzadas. Então esse era o nosso herói, era o que a gente tinha, é o que a gente tinha para hoje. Então essa era a literatura. Aqui o realismo era a oposição, essa literatura açucarada, adocicada, não é? Aquela segunda geração de sofrência, aquela geração que amava a morte, a doença, aquela geração gótica, escura, negra, que falava, né, se eu morresse amanhã, né, o que aconteceria? Quem sofreria por mim, né? O que eu deixaria de viver se eu morresse amanhã? E tantas outras poesias que falavam de morte. Uma mulher amada, inalcançável, né? Eu amo, mas eu não sou correspondido. O realismo não quer nada disso. Ele tem pavor disso, ele não quer escrever sobre isso. Esse subjetismo, falar só de mim, do que eu sinto, do que eu penso, do que eu quero, não é isso que o realista quer. Então, na terceira geração do romantismo, nós já começamos a fazer a poesia que os realistas queriam. Qual é a terceira geração? Então, o condoreirismo, que a gente acabou de estudar sobre ele. Do que o condoreirismo fala? Ele fala de uma poesia social, é uma poesia de denúncia. Esse autor aqui, condoreiro, que é representado pelo condor, ele então começa a olhar de cima, como a ave, né? E via tudo o que estava acontecendo, né? Então, o autor parou de olhar para dentro e começou a olhar para fora. A terceira geração. Então, ele começou a fazer uma poesia de denúncia. Olha, a poesia de denúncia começa aqui, ó, e vem para aqui. Poesia de denúncia, como isso? Denunciando o que estava errado na sociedade, o que estava acontecendo. Enquanto eles, os outros primeiros e segunda geração, falavam deles, do sentimento deles, olha, coisas horríveis estavam acontecendo. Como a escravidão, como o negro vinha sofrendo há tempos, as injustiças sociais, a pobreza, né? Todos os maus feitos que aconteciam naquela época, o autor não falava das outras gerações. Então, esse condoreiro, ele começou a olhar para fora e começou a apontar, olha, isso está errado, isso está errado, isso está errado, a gente precisa consertar. Então, aqui
No finalzinho do romantismo, então, a gente começa a entrar no realismo. O realismo, oposição a tudo de idealismo. Agora não é mais idealismo, agora não é mais uma literatura de entretenimento apenas. Não é mais uma literatura apenas para sentar, ler e devagar e pensar, não é? Fantasiar, tentar entrar dentro daquela poesia e viver porque ela é bonita. Não mais. Agora, essa poesia, ela é uma poesia que vai falar de como se fosse um retrato da sociedade classe média, sociedade burguesa. Então, esse autor, ele vai começar a colocar o dedo nas feridas, nas mazelas de uma sociedade que estava crescendo, que estava enriquecendo. Então ele começa a criticar a igreja, ele começa a criticar o que está acontecendo de errado aqui, ele mostra. Então eles escrevem livros, romances, colocando os erros da igreja dentro daquele livro. Para quê? Para mostrar, para as pessoas lerem e fazerem uma associação com o que estava acontecendo na realidade. Eles criticavam o casamento, né? Eles criticavam o adultério que existia aqui dentro do casamento. Enquanto na aparência estava tudo bem, mas existiam coisas muito erradas aqui dentro. Eles denunciavam também a monarquia, o governo. Então, eles eram uma crítica às instituições, eles tinham uma lente que observava e denunciava para que as coisas pudessem melhorar. Então, é uma denúncia, é um retrato da sociedade, da classe média, uma sociedade dividida em duas classes, entre a burguesia e entre o proletariado. Então aqui existiu uma guerra muito grande que a sua professora de história com certeza já ensinou para você. Então a gente não vai entrar muito dentro desse daqui não, porque eu sei que você já conhece. Então, vai se falar muito sobre isso aqui, nessa poesia e nessa prosa aqui, sobre o realismo.